Romanos capítulo 6, abre aí. Romanos capítulo 6. Então nós estávamos falando que somos escravos de Cristo, amém? Somos escravos dele, fomos comprados por ele, pertencemos a ele. E lá em Romanos, no capítulo 6, deixa eu ver como que está nessa minha Bíblia aqui. Porque eu já trouxe um outro texto que já está o texto mais correto. Quem pode ler? Verso 22. Romanos capítulo 6, verso 22. Muito bem. Mas agora libertados do pecado e feitos escravos, tendes o vosso fruto para a santificação. Ou seja, é aquilo que a gente falou na última aula. Estou só retomando, tá bem? Falei até sobre o João, né? João Ferreira. João Ferreira vai usar aí dessa figura de linguagem que também não lembro mais o nome, que eu falei da outra aula, que é um nome que ele usa para dar uma melhoradinha no coisa, igual eu, sou gordo. Não, ele vai falar que eu sou gordinho, porque aí fica mais fofinho, mais bonitinho, não ofende ninguém. É a mesma coisa, achou-se que a palavra escravo era muito pesada, então usou-se um sinônimo para poder ficar um pouco mais light, mas a palavra é escravo, tá bem? É o eufemismo, é a figura de linguagem que chama. Então, a gente precisa entender que somos escravos de Cristo, que fomos comprados, ou seja, tudo aquilo que temos não nos pertence, tudo aquilo que recebemos a gente acha que é nosso, mas não é nosso, porque dele é a terra, dele é o ouro, dele é a prata, ele é dono de tudo, e se ele te comprou e você é escravo dele, nada é teu, tudo que você tem, ele que concedeu para você, então ele passou para você, você acha que é teu. Então, aí você acha que não tem que dar nada para Deus, ou pior, você acha que você tem que dar o quanto que você acha que você tem que dar, quando você acha que tem que dar. Nós vamos entrar nas ofertas agora, você vai entender que não é sobre o que você acha, não é sobre o que você pensa, não é sobre o que você acredita, não é o quanto que... Não é nada disso, é quanto Deus quer que seja feito. É da maneira que Deus quer que seja feito, é da maneira que as Escrituras querem que seja feito, não é por você. Então, o que acontece é que a gente vive a nossa vida cristã sem ter um direcionamento em relação a isso, ou muitas vezes quando alguém vem nos dar um direcionamento, a gente já fala, olha, na minha vida financeira ninguém toca, no meu dinheiro ninguém toca, nem Deus. Para muitas pessoas, nem Deus pode tocar na vida financeira delas. Só que elas não sabem que na verdade aquele dinheiro não é dela. Ah, mas eu trabalhei. O escravo trabalha muito mais que você e não tem nada. Um escravo trabalha muito mais do que qualquer um de nós aqui e não tem nada. A questão é posicionamento. Quem você é em Cristo? Ou você é escravo de Cristo para todas as coisas, ou você não é para nada. Você não pode ser escravo de Cristo só para quando você precisa de um milagre. Você não pode ser escravo de Cristo só quando você precisa salvar o teu casamento. Você não pode ser escravo de Cristo só quando você precisa de uma bênção. Você não pode ser escravo de Cristo só quando está tudo bem. Você tem que, ou você é em tudo, ou você não é em nada. Nós falamos aqui que Jesus batizou, ele precisava batizar? Nem como homem, nem como Deus. Mas ele batizou por quê? Para que fosse feita a justiça. A justiça que o Pai estabeleceu. Ou seja, se Jesus pode se colocar debaixo da justiça do Pai para fazer se cumprir aquilo que o Pai quer, por que a gente não pode fazer aquilo que Deus quer que seja feito? Aí quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a ver que na verdade a gente muitas vezes segue Deus por interesses próprios. Não é verdade? Por quê?
Deus pede para eu fazer tal coisa para ter uma bênção, eu faço e sou abençoado, amém, glória a Deus. Agora, quando Ele pede para fazer alguma coisa que eu acho que é errado, que eu não concordo, eu não faço. Ou seja, eu só vou sempre fazer aquilo conforme eu acho correto. Ou seja, eu é que mando no negócio. Amém? Eu vou honrar a Deus então com os meus dízimos. Não, você não honra a Deus com aquilo que é dele. É como se você tivesse... Lembra da história de Troia, que você coloca um presente lá de grego? Olha aqui, toma aqui um presente. Não, é dele. Você não pode honrar ele com aquilo que é dele. Ninguém honra a Deus com dízimo. Você não está dando nada para ele que já não seja dele. Você compreender? Ou seja, ele te comprou, te deu o teu emprego, te deu saúde, te deu condições, permitiu que você não se acidentasse, não morresse antes de começar o primeiro dia de trabalho. Ele é que te cuida, Ele é que te guarda, Ele é que te dá inteligência, Ele é que te dá estratégia, Ele é que te dá sabedoria, e você ainda acha que o dinheiro é teu? Não, se posicione. Esse é o dízimo que nós damos. Eu não dou o dízimo da lei. Esse é o mais difícil, irmão. Se tivesse escrito aqui na Bíblia, no Novo Testamento, assim diz o Senhor, eis a verdade e a verdade vos digo, dareis 10% de todos os seus salários a partir de... Era ser fácil. Aí ia ser fácil. Não é? Como era na lei. Como era na lei? Não adulterarás, não assassinarás. É fácil. Olha o que Jesus diz: se você odiar o teu irmão no teu coração, você já assassinou ele. É mais difícil. O dízimo que nós damos é muito mais difícil. Por quê? Porque não tem nenhuma lei que nos obrigue. Então, quando você faz de verdade. Consegue compreender, irmão? E é isso que Deus espera de pessoas que têm o Espírito Santo dele dentro dele. Pessoas que o reconhecem como Deus. Pessoas que reconhecem que são compradas, lavadas, remidas por Ele. Pessoas que entregaram sua vida para Ele. Entregaram o seu marido para Ele. Entregaram o seu trabalho para Ele. Entregaram a sua vida para Ele. Seus filhos, inclusive o seu dinheiro. Está conseguindo compreender a diferença? Porque olha aqui, se Faraó deu 80% do que ele tinha, preste atenção, para o povo, lembra que nós lemos a história na última aula? A história de José. Faraó deu 80% do que ele tinha. Ele falou: vocês me dão 1/5. Vocês me dão 1/5 de tudo que vocês têm, eu vou comprar esse 1/5 e depois eu dou para vocês o resto. Com esse 1/5 ele acumulou riqueza no Egito. Faraó deu 80%. Deus está te dando 90% do que é dele. É melhor ser escravo de Faraó ou melhor ser escravo de Cristo? Deus, ele falou: olha, vou fazer um negocinho, vou fazer o seguinte, eu te dou 100% do que é meu. Você me devolve só 10%. Fica com 90% para você. Olha que bênção. Foi o exemplo que eu usei na última aula. Imagina, gente. Olha aqui. Deus me livre e guarde. Dá a louca no Putin, ele sai aí arrebentando com todo mundo, atropela a Europa toda, vem parar aqui em Portugal, conquista todo mundo. Todo mundo vira escravo da Rússia. Nossa, que seja, ou seja, aí vem o Trump lá do outro lado para proteger a gente e vira todo mundo escravo dos Estados Unidos. Ou continuamos, né? Já somos, enfim. Estava vendo uma achei engraçado, vou compartilhar com vocês. Uma jornalista francesa perguntou assim para uma assessora do Trump:
que você acha do seu presidente ser um presidente assim, assim, assado, que é contra a democracia, isso, que é xenófobo, aquela coisa toda? E ela olhou para ele e falou assim, olha só, é por nossa causa que vocês não falam alemão, então eu acho que vocês deviam ficar mais tranquilos. O que eu quero dizer é o seguinte, nós já somos escravos. Você escolhe o que você quer ser. Você prefere ser escravo lá de lá ou lá de cá? Enfim, eu estou só fazendo uma ilustração. Quem quer ser escravo do Trump? Levanta a mão. Do Trump ou do Putin? Olha aqui, estou só ilustrando. Eu prefiro ser do Trump, porque é mais fácil o inglês do que o russo. Olha aqui, vem pra cá. Estou só brincando, tá, gente? Olha aqui. Viramos escravos, amém? Posso só dizer? Diga. Sabe o que eles dizem em Portugal? Um ou outro vai a uma escolha. Viramos todos escravos aqui, você escolhe qual que você quer. Olha aqui. Aí, um desses dois fala para você o seguinte, olha, você é meu escravo agora. Escravo, amigo, acabou escravo. É o seguinte, você vai lá para as minas, lá de ferro, vai lá cavar lá, para a gente poder fazer armamento e coisa e tal, e acabou para você. E eu vou te dar aqui um pão de manhã e um pão à tarde. É assim que escravo vive, amém? Não é assim? Porque você não pode morrer. Porque se você morrer, ele perdeu a mão de obra, então ele não pode deixar você morrer. Escravidão é isso. Eu te dou o mínimo suficiente para você não morrer, porque se você morrer é um escravo a menos que eu tenho. Se todos os meus escravos morrerem, não tem escravo nenhum, que vai ter que fazer o serviço eu. Então a escravidão é isso. Então ele falou assim, eu vou te dar 500 ml de água. Eu já estava mal, porque eu tomo 1,5 todo dia. Eu tenho uma garrafa de água lá que eu compro, aquele pack com 6 e dura uma semana. Então eu já estava mal. Mas ele vai dizer aqui para você, olha, eu vou te dar 500 ml de água por dia, um pão de manhã e um pão à noite. E você vai trabalhar das 6 da manhã às 10 da noite na mina de ferro. Isso é vida de escravo. Amém ou não amém? Só que aí pensa aqui comigo. Essa era a tua vida antes de você aceitar Cristo. Essa era a tua vida. O diabo só não te matava porque Deus não permitia. Lembra o que aconteceu com Jó? O diabo só não te matava antes de você aceitar Cristo porque ele não podia. Mas ele não te dava, ele te dava um pãozinho, te dava para você não morrer. Porque o engraçado é que quando o diabo vai lá falar com Deus em relação a Jó, e Deus fala para ele, faz o que você quiser com ele, só não mata. Automaticamente Satanás virou enfermeiro de Jó. Porque metia doença nele, mas não podia deixar o homem morrer. Porque colocava chagas nele, mas não podia deixar ele morrer. Então a nossa vida era assim. O diabo te dava um empreguinho lá, vagabundo, chechelento, sem vergonha, que é só para você não morrer. Te dava um dinheirinho lá que era só para você gastar com outras coisas, só para você não morrer. Era assim que você era antes. Então, chegou aqui, invadiu Portugal, somos todos escravos agora. Só que aí vem, sei lá, não vou nem entrar nessa seara. Vem um outro qualquer aí, toma de volta. E ele fala, agora é o seguinte, todos vocês portugueses não são nem do Trump nem do Putin. Vocês são meus agora. E o negócio é o seguinte, vocês vão trabalhar das 6 da manhã às 10 da noite. Só que eu vou dar para vocês 90% de tudo que eu tiver. O que vocês iam fazer? Glória a Deus! Eu trabalhava para comer um pão de manhã e um pão à tarde. Agora eu tenho 90% de tudo. Olha, só preciso dar para o senhor 10? Não, com prazer. Não era assim que você ia fazer? Onde eu assino. Quando Jesus te comprou foi a mesma coisa. Ele falou, eu vou te comprar, agora você não é mais escravo do mundo. Você não é mais escravo de Satanás, você agora é meu escravo. Só que eu sou um bom Senhor. Amém. Aleluia.
e o meu jugo é suave. Então agora você vai ter um bom trabalho. Melhor ainda, você vai ter o trabalho que você pedir. Melhor ainda, se aquele que você pedir não for o melhor, eu vou te dar o melhor ainda. Está conseguindo compreender? Se você pediu 1.000 euros de salário, eu vou fazer melhor. Vou te dar um salário de 1.500 euros. Se você queria trabalhar em Coimbra, eu vou te dar um emprego na Lausanne. E com o carro da empresa ainda. Que é para você poder... Está conseguindo compreender? Só que o negócio é o seguinte, de tudo isso, tudo que é meu. Porque fui eu que dei. Eu só preciso que você me devolva só 10%. Mas você reclama. Você queria voltar a ser escravo do Putin. Trabalhar para ganhar um pão de manhã e um pão à noite. Consegue compreender, irmão? A diferença? Jesus, quando te comprou, não exigiu nada. Ele não falou que ia te comprar e que ia te dar e que ia fazer, que você... Não, Ele te comprou, simples e puro. Simples e puro. Ele te comprou. Pagou o preço. Você agora, de livre e espontânea vontade, de livre e espontânea gratidão, faz aquilo que tem que ser feito. Amém. Porque Ele não precisa colocar aqui uma série de regras para você cumprir. Você já passou desse nível, irmão. Você já passou desse nível. Você já está evoluído. Você não precisa mais de regras para você ficar. Olha, agora você vê um gramado, você vê uma relva no chão, bonita, limpa, verdinha, cortadinha. Você não precisa de uma placa ali, não pise, para você ir lá e não pisar. Você já é evoluído. Está conseguindo compreender o que eu estou dizendo? Isso é evangelho. Isso é evangelho. Nós temos que nos libertar dessas coisas que a gente tem de lei, dessas coisas que tem de catolicismo romano, impregnado em nós. Olha, não sei, não dizia porque não encontrei na Bíblia onde que... Não. Você é grato porque você foi comprado, remido pelo sangue de Cristo. Amém ou não amém? Tá bom. Eu lembro que uma vez perguntaram para o Cacá, quem lembra do Cacá? Deixa ele ali em algum lugar ali. Vamos voltar aqui, ó. Amém, povo de Deus? Amém. Fiquei até meio... Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 4. Cada uma é só Jesus. Gênesis capítulo 4. Todos acharam Gênesis capítulo 4? Amém. Conheceu Adão a Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: enfim adquiri um varão com o auxílio do Senhor Jeová. E ainda tornou a dar à luz a um outro filho, seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Sucedeu que, depois de muitos dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor Jeová. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Repete comigo. E Abel
também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Presta atenção. Ora, o Senhor Jeová se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou, pelo que se encolerizou Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então, pode pegar um pouco de água para mim, por favor, amor? Então, vamos lá. Quando fomos falar sobre dízimo, fomos aonde? Lá no princípio. Fomos lá no Gênesis capítulo 2, quem lembra? Fomos lá falar das árvores, fomos lá falar do jardim, fomos lá falar dos princípios, dos rudimentos. Depois fomos lá em Melquisedeque, Gênesis capítulo 14, entender a primeira vez que a palavra dízimo é mencionada na Bíblia, a primeira vez que a palavra sacerdote é mencionada na Bíblia, a primeira vez que a palavra que Deus como Santíssimo, como Senhor Deus Todo-Poderoso, como Senhor de todas as coisas, obrigado, é mencionada nas Escrituras. Por quê? Porque para estudar um tema eu preciso ir no seu princípio. Falamos que Deus tem princípio para todas as coisas e com as ofertas não pode ser diferente. Preste atenção. Aqui é o primeiro momento que a Bíblia vai falar das ofertas como uma ordenança, digamos assim. Tá bem? Lemos aqui, você conhece muito bem essa história. A Eva, depois da queda, a Bíblia não menciona, mas a gente acredita que ela teve filhos, muitos filhos. Só que nós acreditamos que ela teve só mulheres. Então, depois que Adão e Eva caíram, foram expulsos do jardim, foram habitar numa terra, ficaram ali os dois irmãos. Adão, lindão. Eva, toda bonitona, a flor da idade. Quando eles ainda estavam em graça, amém, estavam revestidos da glória de Deus. Já estavam destituídos da glória de Deus, porque todos pecaram e todos destituídos estão da glória de Deus. Sozinhos, estavam sozinhos no mundão aí, o mundão era só deles, irmão. Na flor da idade, um casalzinho, eles fazem o quê? Detalhe, e ainda tinham recebido de Deus uma ordem. Qual era a ordem que Deus? Multiplicai-vos, enchei a terra. Vamos botar em prática esse negócio. Não, porque se tivessem tido filhas antes, teriam tido filhos na mesma natureza. Então, muito provavelmente não. Muito provavelmente eles começaram a ter filhos depois. Então, por quê? Presta aqui. Eles tiveram 2 filhos. Caim matou Abel. Acabou, mano. Acabou a sociedade, né? Nós estamos fazendo o que aqui? Se Caim matou Abel e só tinham 2 filhos homens, como que continuam as coisas? Claro que não, né? Claro que não. Se a gente não estaríamos aqui. Então, acredita-se que Adão e Eva só tiveram filhas. Muitas filhas. Meu irmão, lá na terrinha, lá nos estados mais pobres, no Brasil, no Norte e Nordeste, que eu conheço, gente, famílias que têm 14 filhos. Olha aqui. O marido da minha mãe teve 10 irmãos, mas que morreu um tantão. Mas assim, pessoas que viveram 70 anos têm 14, 15, 20 filhos. Imagina Adão que viveu 900 e tal. Presta atenção, vem comigo. Então, tinha muitas mulheres. Onde elas estavam? Elas só não são mencionadas. A gente sabe que a Bíblia
principalmente as escrituras judaicas, elas têm umas barreiras com principalmente mencionar mulheres e principalmente mencionar o nome das mulheres. Pouquíssimas mulheres são mencionadas nas escrituras. Então essas não foram mencionadas. Então, e Eva queria muito ter um filho, homem. E ela orava por isso. E ela clamava por isso. E ela pediu a Deus por isso. Até que ela conseguiu. Nós lemos aqui. Verso 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Caim. E ela disse: enfim, olha aqui, enfim, adquiri um varão com o auxílio do Senhor Jeová. Então, é como se ela dissesse: até que enfim, finalmente consegui um varão com a ajuda do Senhor. Ou seja, ela queria muito esse filho. Tanto é que o nome de Caim significa adquirido. Tá bem? Então ela nasce Caim, nasce Abel. Algumas linhas teológicas acreditam que eles eram gêmeos, assim como Esaú e Jacó. Enfim, mas isso não vem ao caso. E Deus então solicita a eles que se cumpra aquilo que Adão já fazia. É a mesma história do início da nossa conversa. A gente acha que o batismo começou conosco, mas nós só fazemos conforme aquilo que já era feito. Consegue compreender? Ou seja, Caim e Abel aprenderam aquilo que Adão ensinou a eles. Consegue compreender? E então eles levam ofertas. É impossível você entender esse texto aqui sem você ter lido pelo menos uma vez o livro de Levítico, principalmente os primeiros 4 livros. Então, lição de casa: Levítico capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, vai até o 7. Você tem um capítulo por dia, mais meio capítulo por dia, até a nossa próxima aula. Podia, né? Os primeiros 7 livros de Levítico. Então, você não entende o que está se passando aqui se você não entende o que é que diz Levítico, se você não entende nada de oferta. Porque o livro de Levítico, eu já falei sobre isso, mas vou falar de novo porque faz parte, até porque se eu perguntar você também não lembra. O livro de Levítico, nos primeiros 3 capítulos, vai dividir as ofertas em 3 tipos. Quantos tipos? Holocaustos, oferta de manjares, e oferta de sacrifício. Tem mais, tá bem? Qual que você entregou no domingo, Tânia? Qual tipo de oferta que você entregou no domingo? Não, tem mais, não são só essas, mas qual foi a que você entregou? Não sei, né? Amém, irmão? Tá bom. Quem aqui sabe qual foi que entregou? Entregou qual? Consegue compreender o que eu quero dizer? O que eu quis dizer? Nós fazemos uma coisa sem saber o que estamos fazendo. Você entregou uma oferta. Quem ofertou aqui? Levanta a mão. Não fica com vergonha. Se não ofertou, amém, irmão. Sabe qual foi a oferta que deu?
A irmã voluntária. Eu dou oferta com amor, né? A oferta do amor. Amém. Alegre quando Amém. Essa só não está na Bíblia, irmã, mas tudo bem. Tô brincando. Consegue compreender o que eu estou dizendo? Imagina, irmão. Imagina Deus. Olha aqui para mim. Imagina Deus. Vai chegar, vou só usar um exemplo. Vai chegar lá a Bia. Coloca a oferta dela no altar. E ela vem assim, a oferta dela. Não significa nada. Porque não tem um porquê. Consegue compreender, irmãos, o que eu estou dizendo? Ela não tem objetivo. Ela não tem motivo. Não tem intenção. A gente não pode agir assim com Deus. A gente acha, mas Deus entende. Não, Ele não entende. Ele deixou tudo aqui explicadinho, detalhe por detalhe, tintim por tintim. Amém, irmãos? Mas isso vai acabar. Mas isso vai acabar. Até que a gente não saiba, não é bem botar nossa vontade. Atos capítulo 17. A gente vai falar sobre isso um dia. Isso não tem nada a ver com aquilo que a gente pensa, essa passagem. Mas eu vou explicar ela um dia para você. Aí você vai falar, olha, aquilo que eu não sabia, olha... Eu já usei esse exemplo aqui, vou usar de novo só para ilustrar o Atos 17. Isso daí é quando Paulo vai até Atenas. E ele vai pregar lá no Ágora. E ele prega no Ágora. O Ágora era uma praça onde alguns filósofos falavam algumas coisas. E aí umas pessoas ouviram ele e levaram ele para pregar no Areópago, que era um teatro, um anfiteatro grego, onde só os grandes pensadores falavam, onde Platão falou. E levaram Paulo lá, e aí ele fala sobre isso, sobre o Deus desconhecido. Enfim, o que eu quero dizer é que você vai aprender. Eu me dispus a isso, a ideia era essa, é que o povo de Miranda do Corvo passe a dizimar, sabendo por que dizima. Agora você já sabe por que se dizima. E que passe a ofertar porque sabe o que está ofertando. Você tem que saber o que está fazendo. Porque quando você sabe o que está fazendo, você reivindica aquilo. Você compreendeu ou não, irmãos? Eu recebi um convite hoje para ir pregar num jantar de casais na França. E eu comentei com a Priscila e eu falei para ela, olha, que eu tenho orado há anos e eu tenho ofertado há anos para que Deus leve o meu ministério para todos os lugares desse planeta. Eu já oro e já oferto por isso há anos. As coisas vêm acontecendo, porque quando os meus livros, eu já vendi livro para, olha, eu já mandei livro para quase todos os continentes. Então, eu oferto com propósito. Você está conseguindo compreender o que eu estou dizendo? E aí você pode reivindicar por aquilo. Então, as ofertas são mais. Não são só essas, mas nós vamos falar dessas agora. Que são as, talvez assim, é o cerne das ofertas. E o que é um holocausto? Quem sabe o que é um holocausto? Não, né? Amém. Oi? Sacrifício de animais, isso. É isso. O holocausto é uma oferta que ela é totalmente queimada a Deus. Amém? Então ela é totalmente queimada. Ela é totalmente queimada. Queima tudo. Tudo. Ela é uma oferta que ela deve ser oferecida dentro do santuário, certo? O animal tem que ser morto, tem que ser oferecido na presença de Deus.
Então tem que ser dentro. Dentro, eu vou colocar aqui templo, ou tabernáculo, enfim, tá bom? Tem que ser dentro do templo. Ou seja, quando você entra no templo, lá de Israel, ou no tabernáculo de Moisés, a porta está virada para o leste. A porta está sempre virada para o leste. Então você entra, do lado direito está o norte. Esse é o lugar perante a face do Senhor. Então é ali que se coloca o animal, no altar de holocausto. Lembra do tabernáculo de Moisés? Na entrada, levemente ao lado direito, que é o norte. Então ali entregava-se um animal. O sacerdote pegava uma espada fina e afiada, e ele fazia um caret no animal. O que é o caret? Um caret, ele pega a espada, encosta e ele faz um movimento limpo, corta só de um lado o pescoço do animal. A espada não pode voltar, ela só pode vir. Isso é um caret. O sangue do animal é derramado. Ele recolhe aquele sangue. Se durante esse processo o animal defecar, as fezes também são queimadas. Todo o sangue é queimado. Todas as partes do animal é queimado, entranhas, tudo. Dentro, guarde isso. Ele é queimado dentro, no altar de holocausto. Lá é aquele que tem lá no tabernáculo de Moisés, amém? A Gemima já está com o tabernáculo ali na mão. Não. Tá bem? No capítulo 2 de Levítico, esse é o capítulo 1. No capítulo 2 nós vamos ter as ofertas de manjares, que também são chamadas como fruto da terra. Ofertas de alimento em algumas traduções, enfim. E no capítulo 3 nós vamos ter as ofertas de sacrifício, que são as ofertas do capítulo 2, manjares, são oferecidos frutos da terra, ou seja, tudo que compõe essa oferta aqui vem da terra, nasceu na terra, amém? Então, são dois tipos de oferta animal e um tipo de oferta vegetal. Oferta animal, oferta vegetal e oferta animal. Amém até aqui? Amém até aqui? Quando a gente lê as coisas muito rápido e quando nós somos leigos, ou seja, quando a gente não tem nenhum tipo de experiência acadêmica, o que é um leigo? O leigo é quando ele não tem algum tipo de experiência acadêmica sobre determinado assunto. Como nós não temos, muitos de nós não tem conhecimento acadêmico de teologia, enfim, então a gente tem um pouco de dificuldade de compreender esses símbolos todos. Eu também tinha e ainda tenho, porque a gente não sabe tudo, né, irmão? Então a gente não consegue compreender bem esses símbolos de Levítico, mas nós estamos aqui para solucionar isso dentro do possível. Então preste atenção. O que eu quero dizer com isso tudo? Uma pessoa comum, um crente comum, 99,9% deles não vai saber qual é a diferença entre holocausto e sacrifício. Porque são muitos símbolos, são muitas definições. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que se alguém for oferecer um holocausto, tem que ser de gado vacum. Alguém falou ixi ali. Ixi. É um gado vacum. O que é um gado vacum? É aquele gado que tem chifre.
Para oferecer o holocausto, o gado tem que ter chifre. E o chifre dele não pode ter matado nenhum outro animal, nem homem. Consegue compreender? Então, quando levava-se esses animais para sacrifício, o sacerdote averiguava esses animais conforme o tipo de oferta que se predispunha a fazer. Está conseguindo compreender? É como se você chegasse aqui com oferta, quando você fosse ofertar, o pastor falava: ei, que tipo de oferta é essa? Ah, é oferta X. Ah, então deixa eu ver aqui, pera lá. Não. Consegue compreender? Então, o sacerdote averiguava esse animal, ele entrava debaixo desses animais, se esses animais fossem animais grandes, um touro, por exemplo, ele apalpava os órgãos desse animal, para constatar se esse animal era macho ou fêmea. Por quê? Esse aqui não pode ser fêmea. Olha aqui, bom. Tem que ser um macho sem defeito. Aqui também pode ser macho. Ou seja, o macho pode ser nos dois. A gente sobra tudo para nós, né? Para elas é só aqui, mas o nosso é dos dois lados. Não tem para onde fugir. Olha aqui. Então o sacerdote apalpava esse animal para ver se ele era um macho, para ver se esse animal não era andrógeno. Ou seja, você não podia oferecer um animal andrógeno. O que é um animal andrógeno? É um animal... eu sou mulher, mas nasci homem e penso como gato. Não pode. Ou é macho, ou é fêmea. O animal andrógeno é aquele que o sexo não está bem definido. Não pode. Ou é macho ou é fêmea. Já com o sacrifício eu posso oferecer tanto macho ou fêmea. Está conseguindo compreender ou não? Você já vai fazer sentido, uma hora vai, fica tranquilo. Então, aqui já tem a primeira diferença entre esses dois. Esse macho, só macho sem defeito, e esse aqui, macho ou fêmea, também sem defeito. Qual que é a outra diferença do holocausto? O holocausto é uma oferta para um ato único. E esse aqui é um ato contínuo. Já vai compreender, vou explicar. Por que eu tenho que falar disso aqui, irmão? É igual aquelas fórmulas de matemática. Se você não aprende a fórmula, depois você não consegue desenvolver a equação. Se eu não te dou a fórmula, depois quando eu for falar da parte prática da tua vida, você não vai saber onde ela se encaixa. Eu gosto dessa parte, né? Tem algumas pessoas. A parte que é mais difícil é a cronologia, né? Os nomes da Bíblia, tipo crônicas, aquele é mais complicado, mas isso aqui é bom. Então presta atenção. Isso aqui, então, é um ato contínuo. Pode ser oferecido uma oferta para a ação de graças. Essa aqui é a oferta para o pecado. Então, preste atenção para você entender. Naquele tempo, lá em Israel, todo mundo morava em tenda, amém ou não amém? Não tinha assim casas como isso. Então eles paravam lá numa área X do deserto, todo mundo montava a tenda, o tabernáculo no meio, eles paravam. A primeira coisa que era montada era o tabernáculo, depois todas as outras tendas em volta. 2 milhões de pessoas. Às vezes a gente acha que é tinha ali uma meia dúzia de tenda aqui, não, 2 milhões de pessoas. Era muita tenda.
Pelo menos 2 milhões de tendas. E olha, aí estavam só 2. Então, Eram os filhos, oi? os que nasceram. Sim, são os 2 milhões que saiu do Egito, né? Foi os que saiu do Egito. Mas pensa num povo que gosta de fazer filho. É o povo de Israel. Então, era muita gente. Então, naquele tempo todo mundo morava em tenda. Então, sei lá, de repente por algum desafeto, alguém vem até a mim, contra a minha tenda, tenta contra a minha vida, tenta me agredir, tenta agredir meus filhos e a minha família, e aí por legítima defesa eu vou lá e mato um homem. Numa confusão lá, numa briga, aquela coisa toda, matei o homem. Não posso. É errado matar uma pessoa. E eu me arrependo, sei que aquilo foi um ato isolado, sei que aquilo não faz parte do meu caráter, estou profundamente arrependido, eu quero me livrar desse ato monstruoso que eu cometi. Eu tomo um animal de 3 anos, que é o animal perfeito, para o sacrifício. Eu vou levar ele para o sacrifício, vou sacrificá-lo. Então eu vou oferecer esse animal uma vez só. É uma vez só. Eu não matei várias pessoas. Foi um lapso, uma situação pontual, algo que aconteceu, infelizmente. Então eu vou lá e faço um holocausto, uma oferta de holocausto. E Deus vai pegar esse meu pecado, vai lançar no mar do esquecimento e jamais vai se lembrar disso. Está resolvido. Num ato único, sem necessidade de continuidade, porque eu verdadeiramente me arrependi, está resolvido. Amém ou não amém? É por isso que Jesus, com 30 anos, coincidência, né? Um animal tinha que ter 3. Jesus, com 30 anos, vai até o Jordão ser batizado e nasce como cordeiro. Um cordeiro perfeito, para que do meu pecado Deus não se lembre mais. Por isso que quando, olha aqui para mim, porque existe o pecado, não vou entrar nisso aqui, é a armatologia, que é o estudo do pecado, mas existe o pecado e existem pecados. Olha só o que Paulo vai dizer: aquilo que quero fazer não faço, porque o pecado que mora em mim, presta atenção, o pecado, existe o pecado que é tirado com esse aqui, que é quando Jesus vem e paga o preço, e existem pecados. Presta atenção. Vamos supor, todo mundo repita comigo. Vamos supor. Pastor Eric, repete aí comigo para reforçar. Pastor Eric está supondo. Isso não é verdade. Isso não existe. Amém? Todos compreenderam? Amém. Então vamos supor que o meu pecado fosse outro. Suponhamos que eu cobicei no meu coração a mulher do meu próximo. Olha aí, olha só, supomos. E todos os dias eu olho para ela, eu a desejo. É uma cobiça, é um desejo. Mas todo dia eu clamo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sei que isso faz mal, porque é isso que faz mal para ela, faz mal para mim, faz mal para minha família, faz mal para todo mundo. Então o que eu vou fazer? Eu vou oferecer, de preferência,
Porque o mesmo poder de Deus que Deus deu para as mulheres de reproduzir, faz com que o perdão de Deus na minha vida seja reproduzido no mundo espiritual e aquilo seja arrancado da minha mente. Consegue compreender? Então, eu vou lá e faço uma oferta de sacrifício porque eu quero parar de pecar e não consigo. É diferente o holocausto do sacrifício. Pode parecer o mesmo tipo de oferta, mas não é. Nem na questão prática e nem na intenção. Ou seja, é diferente o sacrifício. O holocausto é diferente do sacrifício. O sacrifício pode ser oferecido por ações de graças. Por exemplo, eu posso fazer uma oferta de sacrifício porque Deus me concedeu algo que eu queria muito. Eu posso fazer uma oferta de sacrifício por pecados que eu cometi. Os holocaustos nunca podem ser oferecidos pelo pecado. Nunca pelos pecados. Você já vai entender, já vai fazer sentido, vai por mim. Os holocaustos só podem ser oferecidos como um ato único de santificação. Então, lembra que eu falei, matei alguém, então eu preciso me santificar, então eu faço um holocausto. Mas toda oferta de sacrifício pelo pecado que eu cometi, por pecados que eu tenho cometido, então esse sacrifício para os pecados, esse sacrifício para limpar pecados, tem que ser feito fora. Você não pegou. Fora do templo. Não pode ser dentro. Esse aqui pode ser dentro. E esse tem que ser feito. A oferta para os pecados tem que ser feito fora. E ele é feito aonde? Lembra que eu falei? Um monte de vezes. Que tem o tabernáculo de Moisés, ele tinha quantas peças? 7 peças. Altar de holocausto, bacia de bronze, mesa dos pães, a menorá, altar de incenso, arca da aliança e fora do tabernáculo, altar de sacrifício, que era uma pedra. Lembra? Até desenhei aqui uma pedrinha. Então, esse sacrifício para pecados tem que ser lá no altar, lá fora de pedra. E é um altar de pedra, não feito pelas mãos do homem. Fora do santuário, fora do arraial. E lá fora é queimado o sacrifício. É por isso que lá em Hebreus, abre aí. Hebreus capítulo 13. Olha só que beleza. Você vai lembrar, você vai falar, nossa, eu nunca tinha entendido esse texto. Hebreus capítulo 13. Verso 10. Nós temos um altar do qual aqueles que servem no tabernáculo não têm direito de comer, porque os corpos dos animais cujo sangue é levado pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado ao lugar santíssimo para expiação dos pecados são queimados. Por isso também Jesus, para santificar o povo com seu próprio sangue, sofreu e morreu fora da cidade. Ou seja,
nós temos um altar do qual não pode participar sacerdotes, que é fora. Ou seja, Jesus como sacrifício pelos nossos pecados não podia morrer dentro da cidade. E o Gólgota ficava onde? Fora da cidade. Por isso que ele teve que morrer do lado de fora. Porque o sacrifício pelo pecado não pode ser oferecido. Então Jesus teve que morrer fora. Você está aí ou não? E essa pedra que era o altar, essa pedra era uma pedra onde se colocava o sacrifício em cima. Podia ser uma pedra ou podia ser um cume de uma montanha mais próxima. Era essa pedra onde o povo queimava os animais oferecidos pelo pecado. Nessa pedra ou na montanha. Mas geralmente eles faziam na pedra. Era um altar de pedra. E essa pedra seguia eles. Não pode ser, ela não foi lavrada pelas mãos humanas. Era uma pedra que seguia eles pelo deserto. Seguiu eles durante 40 anos. Quando eles construíram o tabernáculo, olha aqui, o tabernáculo era móvel, amém ou não amém? O povo de Israel teve 42 jornadas. Quantas jornadas? Durante 40 anos eles levantaram o acampamento e caminharam e desceram o acampamento 42 vezes. Então, mais ou menos uma vez por ano eles peregrinavam. Então, o tabernáculo era móvel. Então, você montava o tabernáculo, depois desmontava ele, montava, desmontava, montava, desmontava, caminhava durante dias, semanas, às vezes até meses, depois parava, desmontava o acampamento. Está lá em Números capítulo 33. Então, todas as vezes que eles paravam, montavam o acampamento, montavam o tabernáculo, a pedra ia junto. Volta lá em 1 Coríntios capítulo 10. Você não acredita em mim? Eu sei que não. Como assim, pastor? A pedra ia junto? A pedra ia junto? É, a pedra ia junto. E essa pedra foi Deus que fez? Foi. 1 Coríntios capítulo 10, verso 2: E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todas de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra, e a pedra era Cristo. Está aí ou não? A pedra que seguia eles era Cristo. Amém. E era sobre essa pedra que eles sacrificavam. Ou seja, Cristo é a base de todo sacrifício. Amém. Outra diferença entre o sacrifício e o holocausto: toda a oferta de holocausto, antes de ser oferecida, tinha que lavar os pés do animal. Então você vai levar um boi lá para sacrificar, um touro enorme. O sacerdote ia lá, averiguava ele, via se estava tudo bem, se ele era parrudo, se ele era macho mesmo, macho dos bons, se ele era forte, se ele era sem defeito. E depois fazia o que? Bom, o sacerdote falava: ok, esse animal está ok para ser uma oferta de holocausto. E aí ele ia e chegava lá numa parte lá dos banhos e lavava-se os pés desse animal. Esse não. Esse não precisava lavar, mas esse lavava os pés. Ou seja, olha aqui para mim. Você nunca pode lavar o pé de uma oferta que vai ser sacrificada pelo pecado. Então, lembra do caso do adultério? Eu ia oferecer um sacrifício, amém?
mas eu não posso lavar o pé daquele bicho, porque ele é um sacrifício, só se fosse um holocausto. Amém ou não amém? Agora você consegue entender por que Jesus, na quinta-feira, antes da ceia, ele pegou uma bacia e lavou os pés dos discípulos. Pedro disse: não, eu não, Senhor, meu pé não. Jesus disse: olha, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo no ministério. Pedro disse: então lava tudo. Ele falou: olha, não preciso lavar tudo, você já está limpo por aquilo que eu tenho pregado, ou seja, a doutrina que eu estou te ensinando, você já está limpo. E por que Jesus fez isso? Porque logo depois ia aparecer algumas pessoas que falavam assim: eu sou de Paulo. O outro dizia: eu sou de Apolo. O outro dizia: eu sou de João. O outro dizia: eu sou de Cristo. Não tinha igreja, irmão. Não tinha doutrina, não tinha escola bíblica. Não existia nem cristianismo. Era muito fácil naquela época alguém falar: olha, Mateus morreu por mim. Olha, a gente vê aí nossos irmãos católicos. Maria foi que morreu por mim. Olha, foi Pedro que morreu por mim. Era muito simples. Era muito simples. E pronto, acabou a doutrina, meu irmão. Se alguém falasse que foi Pedro que morreu por ele, acabou a doutrina. Então Jesus lavou o pé de todos. Qualquer judeu conhece isso, irmão. Isso aqui, qualquer judeu conhece isso. Ou seja, se o seu pé foi lavado, você não morreu como sacrifício pelos pecados. Você pode até ter sido um holocausto por um ato único, mas pelos pecados, não. Mas os discípulos não entenderam nada. O que eles fizeram? Vamos lavar o seu pé também, Senhor. Ele disse: não, o meu não. Porque os pés de um sacrifício nunca pode ser lavado. Ele se entregou e morreu pelos nossos pecados. A gente acha lindo, né? Lavar o pé. Ai, que lindo. Tem doutrina por detrás disso. Não foi porque ele estava ali tranquilo e falou: vou lavar aqui os pés do povo. Amor, tem casamento homem com homem, irmã? Então, pode lavar? Pode, como um ato de humildade, como um... Amém. Hein? Só que o que Jesus fez tinha significado. E era muito mais profundo, porque era doutrina. Lá na frente, quando o judeu for reconhecer que Jesus é o Messias que eles mataram, eles vão falar: opa, pera lá, olha só, ele lavou os pés dos discípulos, mas o dele não. O judeu vai saber o que realmente significou aquele ato. Então essas ofertas, essa aqui em hebraico, olá em hebraico, essa aqui, mishá em hebraico, e essa aqui, korban, são ofertas que acontecem vindas uma depois da outra. Então preste atenção, que agora aqui é importante você prestar. Eu, quando ofereço um holocausto, é preciso vir em seguida uma oferta de manjares. Depois da oferta de manjares, é preciso vir uma oferta de sacrifício. É assim que elas funcionam. Preste atenção, que o negócio vai começar a ficar estreito agora na hora de ir embora. Eu não posso oferecer uma oferta de manjar onde não houve uma oferta de holocausto.
Consequentemente, não posso oferecer sacrifício onde não houve manjar. Estão conseguindo compreender ou não? Elas são ofertas que funcionam, uma valida a outra. Essa valida essa. Essa valida essa. Consegue compreender? Só posso oferecer manjar se alguém já ofereceu sacrifício. Quando eu oferecer manjar, alguém pode oferecer holocausto. Quando eu oferecer manjar, alguém pode oferecer sacrifício. Aí vem a pergunta: amém, pastor, o que é manjar? É uma oferta. É um memorial. É uma oferta que serve como memorial. Ou seja, o que é um memorial? É algo que vai apontar, não para trás. Amém ou não amém? Por quê? Ela valida o que vem. Esse aqui é um memorial do que vem a seguir, não o que tem para trás. Aponta para frente. O manjar, a oferta de manjar é aquela que grita: olha, vai vir um sacrifício aí. Um sacrifício vai ser entregue. Um sacrifício vai ser oferecido. Preste atenção. Por isso que Jesus, olha aqui para mim, quando comeu os manjares, ele disse: fazei isso em memória de mim. E assim anunciarás a minha morte até que eu venha. A ceia não fala do passado. A ceia aponta para o futuro. Não é para você chorar a morte de Jesus no dia da ceia. É para você se alegrar, porque depois do sacrifício vem a ressurreição. Depois da ressurreição vem a segunda vinda, porque a ceia aponta para frente. Está conseguindo compreender ou não? Deus matou o cordeiro aqui, mas não te entregou. Levou para ele. Então, quando a gente ceia, nós anunciamos que vai ter um sacrifício. Consegue pegar? É por isso que todo aquele que é batizado precisa ceiar. A ceia é um direito de quem é batizado. Quem é batizado tem que ceiar. E quem é crente tem que ser batizado. Para falar a verdade, se você não é batizado, nem crente você é. Porque presta atenção, se você só pode oferecer o manjar batizado, e logo, se você só é crente se você for batizado, você não pode ser crente se você ainda não comprovou aquilo. Lembra que a gente estava falando aqui no início? O diabo acusa. Olha lá, aquele teu filho lá diz que é crente, mas ele só diz, porque eu não vi nada. O diabo sabe o que passa dentro de você? Não sabe. Você não provou nada. Você não provou para o mundo espiritual, você não provou para o mundo físico, você não foi às águas do batismo. Você só falou da boca para fora. É o que ele acusa. Sem manjar não pode ter sacrifício. O que acontecia na igreja primitiva? Para a gente finalizar aqui, já terminei, vou parar por aqui.